Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome ou emojis pra você usar nos comentários dos vídeos aqui do canal ou nos chats das lives, enfim, como você quiser. Você também pode contribuir através do botão Valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Ou então você manda sua pergunta pro Papo Furado Colaborativo, como este episódio aqui que tá cheio de perguntas iradas que a galera manda através do link na descrição ou no QR Code. Se você não consegue ajudar dessas formas, fique tranquilo porque o seu like ajuda muito, o seu compartilhamento também e o seu comentário aqui embaixo, sempre a sua interação é sempre muito bem-vinda, beleza? Então vamos lá para nossa primeira pergunta, que é do Victor DCO. Imaginei uma teoria. Se tivessem conseguido entregar Pettigrew no terceiro ano, acho que Sirius seria inocente, nunca teriam usado vira-tempo, Bicurso seria morto e então Voldemort não conseguiria voltar no cemitério no ano seguinte. Muita coisa mudaria. O que você acha a respeito? É aquela coisa, toda ação, por menor que ela seja, ela pode desencadear resultados completamente diferentes lá na frente. E é exatamente, se eles tivessem conseguido entregar o Pettigrew não se reuniria ao Voldemort, logo o plano ali de retorno do Voldemort não aconteceria da forma que foi. Poderia acontecer de outra forma? Poderia. Não é que não poderia. Poderia, mas daquele jeito não seria. Poderia ser de outro. Realmente, eles não precisariam usar o vira-tempo, mas é que aí essa questão do vira-tempo, pra gente pensar um pouco fora, é meio complicada, porque o fato deles usarem o vira-tempo ali, no caso o Bicurso, ele nunca foi morto, porque eles já tinham voltado no tempo. A própria prova disso é o Harry conjurando o patrono pra salvar ele mesmo. Ele conjurou porque ele sabia que ele já tinha feito de alguma forma. Não tem um início, esse paradoxo de Bootstrap, que é o que se baseia essa viagem no tempo, ele não tem um início. Ele é um ciclo ali que não tem início, não tem meio, não tem fim. O que acontece é que a viagem no tempo ela sempre aconteceu. Então assim, o Bicurso sempre foi salvo, né? O Carrasco ele bate o machado na cerca porque ele fica irritado porque o Bicurso fugiu. Enfim, assim, poderia mudar muita coisa poderia mudar, de fato. Vamos pensar aqui, que o Bicurso seria morto. Vamos colocar uma possibilidade aqui, beleza? Eles entregaram o Pettigrew, Sirius foi inocentado, então logo eles não precisariam usar o vira-tempo ali, então eles não voltariam no tempo pra salvar o Bicurso, nem nada do tipo, o Bicurso morreria. Uma coisinha poderia mudar tudo, realmente. Então, é mais uma observação isso, não é nem uma teoria, né? É mais uma observação de como as coisas poderiam ser diferentes com uma pequena mudança. Isso é o chamado efeito borboleta. Inclusive tem um vídeo que eu fiz aqui sobre efeitos borboleta em Harry Potter, se vocês não assistiram, assista que tá muito legal. E lá eu até falo nos comentários pra colocarem pequenos efeitos borboletas ali pra fazer uma parte 2, enfim, esse é um deles. Enfim. Mas vamos pra nossa segunda pergunta, que é de Giovanni Serral. Caco, por que os feitiços do Lockhart não funcionavam? Aqueles feitiços que ele usou existiam? Ele pronunciava errado? Fazia movimentos errados? Por que sempre dava errado? Dava errado porque o Lockhart era um imprestável, né? Essa é a realidade. Ele fazia os feitiços, mas ele não tinha habilidade pra fazer os feitiços. Ele era um fanfarrão, é a resposta, tá? Ele executava mal. Você vê, o Brachium Emendo, ele usa, mas ele não sabe usar direito. Aí some os ossos do braço do Harry. Então, existiam, mas ele não sabia fazer direito. Essa é a grande verdade. Próxima pergunta é do Lorde Valdemar. O que você seria, se tivesse entrado em Hogwarts desde adolescente? O que estudaria? O que pretenderia ser e fazer no mundo bruxo? Qual seria a sua matéria favorita? Olha que legal, uma pergunta sobre mim, né? Tipo, uma possibilidade sobre a minha vida, né? Cara, eu acho que eu estudaria com certeza. Trato das criaturas mágicas, talvez eu estudaria porque eu acho bicho muito legal. É isso no terceiro ano, né? Eu estudaria talvez runas antigas, que eu acho maneiro. Astronomia, certo? Mas astronomia é obrigatório, né? Mas ali no sexto ano, que você pode também escolher alquimia, por exemplo, eu estudaria alquimia com certeza. Agora, o que eu seria no mundo bruxo? Caraca, eu não sei o que eu seria, não. Talvez eu poderia ser, sei lá. Eu gostaria muito de ser jogador de quadribol. Se eu tivesse habilidade pra isso, jogador de quadribol seria uma coisa legal. Eu não me veria muito em uma carreira política no Ministério da Magia, nem, sei lá, como Auror. Não sei, acho que não. Não é muito minha cara. Acho que talvez jogador de quadribol ou algum trabalho que fosse com comunicação. Algum trabalho no mundo bruxo que fosse com comunicação, acho que seria mais minha cara. Ou assim, tipo, o que eu gostaria, né, não que é minha cara, o que eu gostaria, sei lá, de trabalhar com dragões, assim, tá ligado? Tipo, seria muito insano. Imagina só que da hora. Eu sou o criador de dragões. Compre um dragão comigo. Olha que da hora. E você? Comenta aqui o que você seria no mundo bruxo. Que profissão você gostaria de seguir? Próxima pergunta é de E_Anônimo.
Beleza. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Eu sou novo no canal e não tenho certeza se você já respondeu, mas eu tenho duas dúvidas. Qual a diferença da capa de invisibilidade do Harry para as demais? E um lobisomem pode se tornar um animago? Então, a capa de invisibilidade do Harry é única. A diferença dela para as demais é o material que ela é feito. Ela é tão leve que o tecido parece que você tá tocando em água, assim, de tão leve que é. A invisibilidade dela é duradoura e permanente para sempre, desde quando ela foi feita. Ela não desgasta, ela não ficou opaca. Com o que ela foi feita, ninguém sabe. Ah, Caco, não foi feita pela morte? Não, não foi. O negócio da morte é só uma lenda. As pessoas que criaram as relíquias foram os irmãos Pever. A diferença das outras capas é que as outras capas elas são feitas com pelo de semi-inviso, que é aquela criatura que fica invisível, ou um tecido ali com um feitiço da desilusão, mas isso vai com o tempo, vai desgastando, rasga, fica opaco, a invisibilidade passa a ficar opaca, então essa é a grande diferença. E um lobisomem pode se tornar um animago? Não, ele não pode, porque para se tornar um animago, o processo ele é muito demorado. Então as transformações de lobisomem vai interromper esse processo, então ele não vai conseguir. Por exemplo, uma das coisas é ficar com uma folha de mandrágora por um mês inteiro na boca, sem tirar pra nada, nem pra comer, nem pra dormir, nem pra escovar dente, pra nada. A folha de mandrágora tem que ficar na boca. Agora, imagina só um lobisomem que se transforma ali, como que ele vai manter o controle disso? Não vai conseguir, então aí já melou, entendeu? Ah, e quando tiver a tempestade de raio lá que precisa colocar a folha, tirar o frasco, como que ele vai fazer isso se ele tiver transformado? Não vai fazer, entendeu? Então não dá. Próxima pergunta é da Estela. Oi, Caco, tudo beleza? Beleza, e você? Cara, sempre me peguei pensando se os bruxos não podiam usar objetos dos trouxas. Como é que eles usavam coisas comuns como óculos, panelas, pratos? Cara, não é que eles não podiam usar objetos dos trouxas. Não era interessante pra eles, né? O que eles iriam usar dos trouxas assim que não fosse algo extremamente útil? Tipo, um prato é útil. Um prato não é uma coisa tecnológica, não é um negócio... Não, é um prato. É um prato. Um prato é um prato. Utilizado por todo mundo. Óculos. Pô, óculos não precisa ser necessariamente um artefato trouxa, porque os bruxos, eles também têm problemas de visão. Então, eles também desenvolvem óculos. Então, não é necessariamente trouxa. Agora, o que acontece não é que eles não podem usar coisas de trouxas, é que existe um código de que, perto dos trouxas, eles têm que usar vestimentas de acordo com os trouxas. Só que a maioria deles não faz ideia de como os trouxas se vestem, porque eles vivem completamente isolados de trouxas. Então, por isso que eles se vestem todos estranhos ali, entendeu? Eu não sei se foi isso que você perguntou, se eu entendi sua pergunta. Se eu não entendi, peço perdão. Pode comentar aí embaixo e me corrigir, mas eu acredito que tenha sido isso. A próxima pergunta é de San Travalon. Fala aí, Caco, tudo beleza? Tudo beleza, e você? Saudações corvinas pra você e sua família. Muito obrigado, saudações grifinórias pra você. Sabemos que Hogwarts é uma escola pública e é mantida pelo Ministério da Magia. Ok. O Ministério, por sua vez... Como se mantém? Existe algum imposto, tributo que os bruxos precisam pagar? Sim, o ministério ele funciona como um governo de qualquer outro país. Ele recolhe impostos, ele sobrevive a partir disso, né? Da arrecadação de impostos e do comércio, de tudo, da movimentação da moeda, enfim. Então tem imposto sim. Sem contar que também existem famílias que fazem doações pro Ministério da Magia, né? Os chamados corruptos que ficam colocando dinheiro ali pra manipular algumas leis e tal, né? Tipo o Lucius Malfoy. Mas sim, o ministério tem impostos. Imagina, chegando o carnezão do leão lá, o leãozão da Receita Federal pros bruxos. Pra eles não deve ser leão, deve ser o quê? Dragão. Chegou a hora de pagar o carnezinho do dragão. Próxima pergunta é de Luiz Marshall. Se comensais da morte não podem conjurar patronos, como foi possível o Severo Snape enviar seu patrono ao poço onde Harry apanhou a espada de Gryffindor? Quem foi que disse que comensais da morte não podem conjurar patrono? Bruxos das trevas não podem conjurar patrono. Um comensal da morte, um bruxo das trevas, não é a mesma coisa. O Voldemort era um bruxo das trevas. Comensais da morte podiam fazer magia das trevas? Impedia? Alguma coisa impedia eles de fazer? Não, não impedia. Então assim, não é porque é comensal da morte que é bruxo das trevas, que tipo, que mexia com magia das trevas. Às vezes só era uma pessoa muito, pra não dizer uma palavra, assim, pra não xingar. Só é uma pessoa muito ruim, entendeu? Que tem ideologias furadas ali e, sim, mata uma pessoa, dá uma torturada na outra, beleza. Mas magia das trevas que a gente diz sobre o patrono é magia pesada das trevas, sabe? Mexer com coisa de alma, essas paradas, tipo o que o Voldemort fazia. Enfim, comensais não sentem necessidade de usar patrono. Pra eles é um feitiço tipo assim, ai meu Deus, pureza. Ai, nossa, quem precisa disso? Ai, feitiço de... Entendeu? É como se fosse um feitiço de gente idiota pra eles. Sem contar que a maioria não tem nem capacidade de conjurar, porque também é um feitiço bem complexo e avançado. Agora, o Snape não é um comensal da morte, certo? Ele é um agente duplo. Ele estava a serviço do
Dumbledore. Então ele conseguia conjurar o patrono porque ele tinha capacidade pra isso. Ele poderia ter em algum momento da sua vida, sim, feito magia das trevas, feito artes das trevas, conhecer artes das trevas. Mas o que conta não é a pessoa ter feito uma vez, acabou, ela nunca mais vai poder conjurar o patrono. O que conta é o que a pessoa é ao longo da vida, né? A redenção ali. O Snape, por mais amargurado que fosse, por mais abusivo que ele fosse com alunos, por mais odioso que ele fosse, ele era uma pessoa que tava ali do lado certo, né? Ele tava ali vivendo como um espião e protegendo o Harry da forma dele, mas tava. Então, por isso que ele é capaz de conjurar o patrono. Próxima pergunta é do Ataildo Dias. Oi, Caco. Oi. O Snape é quão poderoso? Ele derrotaria a Bella e Minerva, não juntas. Abraço, adoro o seu trabalho. Cara, esse tipo de pergunta assim de quantificar o poder de algum bruxo é sempre uma pergunta que eu não sei como responder, cara, porque ela precisa de uma análise muito profunda de um bruxo pra outro e assim, pô, ali no duelo, por exemplo, que acontece da Minerva com o Snape só se defende, ele nem ataca. Ele realmente só se defende. No filme ele também só se defende, né, mas no livro ele parece que faz uma serpente de fogo ali, mas só pra meio que despistar, né. O Snape era um exímio duelista, ele era um bruxo muito bom, mas a Minerva também era muito boa. A Bellatrix também era muito boa em duelo, em combate. Então, assim, a gente não tem como saber sem colocar eles diretamente pra lutar. Beleza, Minerva e Snape foi uma luta, mas não foi uma luta pra valer, tá ligado? O Snape, ele não queria atacar a Minerva, ele não queria machucar a Minerva, porque ele tava do mesmo lado, só sem ninguém saber. Então, assim, não dá pra saber. Eu acredito que, assim, são bruxos muito no mesmo patamar, assim, sabe? O que eu acredito que eles acabam perdendo, eu acredito que a Bellatrix acaba saindo inferior ali, porque muitos dos feitiços que ela usa acaba sendo feitiços mais das trevas, né? Tipo, maldições, enfim. Mas às vezes nem sempre é isso que vai ser bom pra um bruxo num duelo. Às vezes é justamente o que o bruxo despreza, que ele acha que não é importante, que pode salvar ele num duelo ali, entendeu? Então, não sei. A próxima pergunta é do meu amigo sem nome. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Caco. Parabéns pela filha. Tudo bem com você? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo parabéns e estou tudo bem. Espero que você esteja bem também. Eu queria saber como funcionam os feitiços não verbais e também os contrafeitiços. Cada um tem uma defesa ou todas as defesas são iguais? Sou muito seu fã. Muito obrigado pelo carinho. Os feitiços não verbais, eles são basicamente os feitiços comuns, só que não falados. A pessoa só pensa o feitiço e não pronuncia ele. É preciso muito mais concentração, muito mais habilidade, preciso treinar muito para poder fazer. Sobre os contrafeitiços, tem contrafeitiços que são mais gerais, mas também tem contrafeitiços que são específicos. Então, existem os dois. Existe o protego, ele é mais geral. Ele é um contrafeitiço, um feitiço escudo. Agora, existem outros feitiços, por exemplo, o Ridículos. Ele é um contrafeitiço, na real, uma contra-azaração, mas vamos colocar como contrafeitiço para um bicho-papão, entendeu? Ele é específico. Você vai usar um Ridículos num duelo? A não ser que seja um duelo com um bicho-papão. Você vai usar um Ridículos num duelo? Não vai adiantar de nada. Você vai usar um Protego contra um bicho-papão? Talvez não adiante de nada. Então, assim, existem os dois, o mais geral e o mais específico. E a nossa última pergunta é do Gabriel V. Ribeiro. Opa, Caco, tudo bem? Por que nenhum funcionário do Ministério ajudou o Ron e o Harry a entrar na plataforma 9/3/4 em câmara secreta, já que tem alguns que ficam do lado trouxa pra fiscalizar? Cara, pergunta muito, muito legal, e a própria Minerva responde isso ali quando eles chegam em Hogwarts. Tipo assim, por que vocês não mandaram uma coruja? Por que vocês não avisaram alguém, tá ligado? Tipo, vocês poderiam ter feito isso, que com certeza alguém iria em auxílio de vocês. E aí o Harry e o Ron ficam meio assim, tipo, é mesmo, né? A gente não precisava ter roubado o carro e invadido a escola. A gente poderia ter só avisado alguém. Pois é, mas são dois adolescentes de 12 anos e eles fazem merda. A real é que fica funcionário do lado de dentro da plataforma, não do lado de fora. Do lado de dentro ali eles ficam controlando, tipo assim, eles olham como tá do lado dos trouxas. Ah não, tá tudo certo e tal, pode passar. E vai controlando a saída da galera pra não dar tumulto, né? Agora, eles não viram que o Harry e o Ron ficaram pra fora, a parede tava fechada e o Harry e o Ron podiam simplesmente ter avisado, né? Pra alguém, mandado uma coruja pra Hogwarts, sei lá, ter ficado ali esperando de alguma forma, porque o Arthur e a Molly, uma hora eles iam ter que sair dali, de algum jeito eles iam ter que sair, só que os crianção desesperaram, entendeu? O Harry e o Ron, duas crianças, ficaram desesperados, cara. E aí, por isso. Só por isso. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Papo Furado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Não esquece de comentar. Não esquece de compartilhar o vídeo, que é muito importante. Nossa, eu tô bem longe da câmera, né? Agora eu tô perto. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito, feito.